segurar um pouquinho aqui que eu tô quase caindo. Glórias. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto maravilhoso de quinta-feira. Deus é bom, né, irmãos? Todo tempo. Que maravilha essas luzes aqui. Oh, glória a Deus! Esse é o avanço que tanto tem sido profetizado na nossa igreja que está chegando. Sejamos gratos por nós estarmos fazendo parte desse avanço, desse crescimento. Glória a Deus. Hoje acho que vai ser o dia que eu vou menos tentar ficar preso no ensino, né, nos versículos, tentar fluir mais. Vocês sabem que não é bem a minha área, né, mas acho que vai dar certo, vai dar certo. Esses dias que eu estava, né, alguns de vocês sabem que eu estava trabalhando bastante, né, estava fazendo 12 horas lá no meu trabalho, eu fui levado a refletir sobre algumas coisas e isso foi muito bom porque eu já sabia que quando eu tivesse oportunidade de ministrar de novo seria sobre esse assunto. E tem a ver com uma vida fervorosa, com o fervor de espírito. Aquilo que nos move, né, ou que deveria nos mover, né, no nosso dia a dia, né, aquela consciência da vida de Deus operando em nós. E como é bom, né, a gente viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida que a gente sabe que está deixando Ele alegre, né? Desculpa. A gente sabe que uma vida transbordante, né, depende só de nós, porque a parte que Deus tinha para fazer Ele já fez, né? Ele já nos encheu. Desde o Pentecostes nós já temos a possibilidade de sermos cheios do Espírito, né? E depois do primeiro contato com a unção, depois da primeira vez onde nós recebemos o dom de falar em línguas, o dom do Espírito que vem sobre nós, é nossa função nos enchermos, nos reabastecermos para viver uma vida que transborde, né? Então, nós vivemos uma vida que agrada a Ele porque nós somos feitura dEle. Nós somos literalmente a cara do Pai. Nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. E quando nós nascemos de novo, nós fomos restabelecidos àquela condição que nós havíamos perdido. Antes, a Bíblia fala que nós andávamos mortos em nossos delitos e iniquidades, como ovelhas que não tinham pastor. Nós estávamos de fato mortos. Mas graças a Deus, porque Ele nos alcançou, Ele nos resgatou. Graças a Deus por isso, porque hoje a gente não vive mais uma vida sem propósito, a gente não vive mais uma vida perdido, navegando à deriva. A gente vive agora uma vida que busca agradar a Deus, né? Uma vida que busca ser imitador de Cristo. Então, uma das coisas que caracteriza uma pessoa morta, né? Um defunto, vamos dizer assim, é que ela é fria. E Jesus vem falar lá em Apocalipse o que ele pensa sobre os mortos, sobre os mornos, né? Então, os mornos não agradam a Jesus, não agradam a Deus. E quando nós estávamos mortos em nossos delitos e iniquidades, nós estávamos frios, né? Como um cadáver humano, quando a gente vai encostar nele, né? Se o médico vai encostar num cadáver para ver se ainda está vivo ou não, se tem pulsação ou não, uma das primeiras características que acontece é que está gelado, está frio. Por quê? Porque a vida deixou aquele corpo, né? Da mesma forma, uma pessoa que não tem a vida de Deus, ela também vive na frieza espiritual. Então, depois que a frieza chega, né, numa pessoa que já partiu dessa terra, logo em seguida ela vai começando a ficar rígida, vai ficando dura. E isso acontece também com nós, se nós formos ficando frios espiritualmente, né? Então, uma pessoa morna é um frio que se converteu. Ela só não é fria porque ela não está mais morta, mas ela é morna. Então ela está a mesma coisa que frio, só que pior porque ela já teve a iluminação da palavra. É por isso que Jesus não se agrada dessas pessoas. Porque se fosse frio, ainda tinha esperança de nós irmos lá e resgatar ela. Agora, se ela é morna, é porque o interesse dela em viver fervoroso é que não está acontecendo. E é por isso que Jesus não se agrada desse tipo de pessoas. Graças a Deus porque nós somos fervorosos de espírito. Graças a Deus porque numa quinta-feira chuvosa, depois do trabalho, você veio para a igreja receber a palavra e louvar o Senhor. Só por isso a gente já tem o entendimento de que somos fervorosos e que buscamos ao Senhor. E falando, né, de frieza, tem até um vídeo no nosso Instagram dos jovens, né, que a gente fez, onde a gente convida a pessoa para não morrer de frieza vir para a sexta-feira de oração, né? Porque uma das coisas que nos mantém afogueados e vivos espiritualmente é uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Então, para você não morrer de frieza, você tem que ter a comunhão com o Senhor. Agora, existe uma condição na natureza chamada hipotermia, né?
que como é que ela funciona? Em lugares da Terra onde é muito frio, né, na Rússia ou lá nas geleiras, o ambiente é muito inóspito. E se as pessoas viverem fora das casas onde tem calefação ou mal agasalhadas, o frio vai pegando elas até que acaba levando elas a óbito. Mas e quais são as características de uma pessoa que está sofrendo de hipotermia? Eu falei que estava difícil o negócio hoje, mas vamos indo. O primeiro sintoma é que a pessoa vai se sentindo cansada. Ela vai ficando fraca, ela vai ficando abatida, ela vai ficando com preguiça, vai dando sono nela. E se uma pessoa que está nessas condições não tem um entendimento, não tem o conhecimento de que isso é um sintoma de hipotermia, ela não vai levar, talvez, isso em consideração. E aí ela vai acabar achando que, de fato, ela está cansada por algum motivo. Talvez ela pense, eu não estou acostumado com esse clima e o meu corpo está sofrendo e é por isso que eu estou com sono. Então, eu vou dormir para melhorar. Mal sabe essa pessoa que, na verdade, não é um sono comum. É o sono da morte que está levando ela, né? E se não tiver uma pessoa para alertar essa pessoa que isso é um sintoma de frieza, que é um sintoma de hipotermia, ela vai acabar morrendo. E eu percebo que hoje, essa pessoa que vem nos alertar é o Espírito Santo. Ele é a pessoa que vem nos alertar hoje sobre frieza espiritual, sobre nós não andarmos frios. Não que nós estejamos frios, mas Paulo disse que é segurança para nós ouvirmos, né, várias vezes a mesma coisa. Então, vamos todos nós, inclusive eu, receber do Espírito, né? Vocês sabem que quando a gente prepara uma ministração, a gente recebe 2 vezes, né? A gente toma a lapada, daí a gente filtra e daí repassa para os irmãos, né? Então, vamos ouvir o Espírito Santo, né? E do mesmo jeito que a hipotermia física mata uma pessoa, a hipotermia espiritual, por assim dizer, ela pode nos trazer vários malefícios e até uma morte espiritual. Né? A gente sabe que não é porque nós somos salvos que a gente pode viver agora despreocupado. Né? A gente precisa desenvolver a nossa salvação e correr a nossa carreira. Então, se nós vivemos uma vida afastada de Deus, nasci de novo, agora eu estou resolvido. Né? Não, não é assim. A gente precisa ter aquela comunhão com Deus diária. A gente precisa todos os dias acordar de manhã cedo com a consciência de que nós somos uma nova criatura, que nós temos uma missão nessa terra e que nós precisamos passar um tempo com Deus, tanto em oração quanto em estudo da palavra, quanto meditação na palavra, enquanto práticas das boas obras, né? Não adianta também a gente só falar que conhece a palavra, mas não ser um praticante, não tiver frutos, né? Isso também não adianta. Então, vamos abrir comigo lá em Romanos 12, 11. Fernando Leal ministrou para os jovens de Campina Grande sobre isso, deu uma lapada valendo lá. Aconselho que vocês assistam depois, é muito bom. Então, Paulo está orientando aos romanos, aqui lá em Romanos 12, 11, o seguinte: nunca falte em vocês o zelo, sejam fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor. Então, a segunda coisa que nós podemos identificar aqui, além de uma vida de oração, para que nós possamos viver fervorosos de espírito, é servir ao Senhor, né? Não é servir de qualquer jeito, é servir ao Senhor com entendimento, servir com o Senhor com amor, né? E a gente faz isso servindo aos irmãos, servindo a obra de Deus. Então, a gente não pode ser induzido, né? Por Satanás mesmo, né? Na nossa cabeça, que nós estamos tranquilos, que aquilo que nós estamos fazendo é suficiente, né? É inerente ao ser humano cair numa zona de conforto ou gerar rotinas, né? Quando a gente começa a ter uma vida muito corrida, muitos assuntos para resolver dia a dia, a gente acaba desenvolvendo uma rotina. E aí acaba fazendo coisas no automático. E isso é um perigo. Então, não é porque a gente vai pensar lá, eu já venho todo domingo e quinta-feira na igreja. Eu já faço até o rema já, estou estudando a palavra, estou sendo treinado. Eu cumpro minha escala, eu não furo minha escala, então eu estou safe, estou tranquilo. Não preciso me preocupar com mais nada. Não é bem assim. É muito possível a gente fazer todas essas coisas e mesmo assim isso ser obra morta. Mesmo assim isso não subir a Deus como um aroma agradável e mesmo não fazer diferença na nossa vida. Porque se fazemos de forma mecânica, se a gente faz isso só por fazer, por obrigação, vamos dizer assim, isso não está resolvendo em nada. Talvez até a gente esteja abençoando a igreja. Fui lá limpar o banheiro hoje, a igreja ficou limpa. Beleza, alguém vai aproveitar. Mas e para mim, isso agregou em alguma coisa? Formou meu caráter? Me mostrou a importância de fazer isso? Eu fiz isso com a consciência de que eu estou fazendo para Deus? Ou eu vim fazer só porque eu estava na escala de fazer isso? Só para que ninguém me ligasse no outro dia dizendo por que tu não foi na escala? Ou por que você saiu do departamento? A gente precisa ter essa consciência de que a gente serve ou a gente estuda, mas por quê? Por que eu estou fazendo o rema?
Por que eu não falto o culto? Só para eu fazer parte de toda aquela galera que está fazendo? Só para eu não ser o único da igreja quando levantar a mão? Quem está fazendo rema? Aí você é o único que não levanta. Se for esse o motivo, a gente já está errado. A gente já está fazendo por fazer. A gente já não está aproveitando da bondade do Senhor ter trazido para cá, por exemplo, o rema ou uma igreja como a nossa que preza pela palavra. Então, isso é perigoso. A gente achar que está fazendo a nossa parte, que a gente está fazendo o suficiente, é perigoso. Porque aí a gente cai na zona de conforto. A gente começa a viver mediocremente. Por quê? Porque a gente não se esforça mais em melhorar. Porque a gente acha que já chegou num lugar aceitável. Então, podemos frequentar o rema, podemos frequentar a igreja, podemos vir a todos os cultos, todos os eventos da igreja, né? Podemos estar num ambiente muito bom, cercado de pessoas muito boas, e mesmo assim não fazer diferença nenhuma na nossa vida. Porque tão importante quanto o lugar que frequentamos, as pessoas que andamos e o que fazemos, é o jeito que nós fazemos, é a motivação que a gente faz, é o fim pelo qual a gente está servindo. Então, isso é muito importante, né? E me levou a pensar isso, por quê? Porque nesse mês, a minha colega de trabalho acabou passando por um momento de enfermidade, ela precisou pegar atestado e eu precisei trabalhar das 8 da manhã até as 8 da noite, direto. E aí eu vim direto para o rema. A primeira semana eu vinha meio no automático, assim, eu chegava 10 para as 8, eu já estava pronto, já tinha me trocado para vir correndo para a igreja. Até que um dia, refletindo um pouco sobre, eu pensei, meu Deus, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu não posso faltar um dia de aula? Será que é porque eu sirvo nos departamentos da igreja? Será que é porque a gente está liderando os jovens, a gente tem que ser exemplo? Será que é só por isso que eu estou fazendo isso? Será que é só para as pessoas verem que eu estou indo? Ou será que eu estou fazendo porque eu sei a importância de eu fazer isso? Será que eu estou me esforçando, de fato, com a consciência da importância que isso é para mim mesmo, né? Para minha caminhada cristã? E se eu tivesse fazendo isso, ou se qualquer um de nós esteja fazendo isso só para ficar bem aos olhos dos colegas da igreja, dos irmãos da igreja ou do pastor, a gente está fazendo tudo errado. A gente parar de fazer isso ou continuar fazendo desse jeito não vai mudar nada. Então, glória a Deus pelo Espírito Santo ter me chamado a atenção para eu perceber que, de fato, eu não queria faltar aula porque eu não queria faltar aula mesmo. Eu não queria deixar de vir nos cultos porque eu sei a importância que é vir nos cultos. Muitas vezes eu chegava cansado, mas durante a aula saía o cansaço. Tanto que na primeira semana eu tentei resistir, né, ao cansaço na minha própria força e o sono me pegou. Mas quando eu me lembrei, meu Deus, mas você pode orar, né? Foi Deus que fez o teu corpo, Ele pode te dar vigor. E eu começava a orar vindo do trabalho para cá, nunca mais eu tive sono. Por quê? Porque eu entregava para Deus pela graça dele. Eu sempre dizia, pai, eu estou indo lá porque eu quero receber, eu quero aprender, mas eu preciso da tua ajuda. Porque fisicamente estou cansado. Mas foi o Senhor quem fez o meu corpo, foi o Senhor que deu a oportunidade para eu estar indo. Então, preciso que o Senhor me dê vitalidade, preciso que o Senhor me dê ânimo. E funcionou, irmãos. Às vezes ainda a cabeça, depois de uma hora de aula, começa a querer viajar. Então, aí entra a nossa parte de deixar o pensamento cativo, né? Aí é a nossa parte. Mas se eu não tivesse, talvez, essa consciência de que eu estava vindo aqui porque era importante para mim, porque depois que acabou os 2 anos de rema, acabou o rema, não vou mais fazer o rema outra vez, então talvez aquela pessoa que veio aqui ministrar a aula, talvez eu nem cruze mais com ela, eu não possa mais provar da unção da vida dela, aí que eu entendi, meu Deus, eu preciso fazer o máximo possível para eu estar indo. E isso sem contar, se a gente for pensar nos apóstolos, lá no Antigo Testamento, lá atrás, quando eles atravessavam cidades a pé para pregar o evangelho, quando eles saíam de prisões após serem apanhados e já iam direto pregar de novo a palavra. Isso sim é uma vida afogueada. Isso sim é uma consciência de salvação, uma consciência da importância que nós temos para uma vida cristã. Então, a gente precisa, de vez em quando, refletir um pouco sobre as nossas ações, né? Quando a gente começa a levantar de manhã cedo no domingo, por exemplo, e pensar, hoje tem culto. Queria viajar, mas hoje tem culto. Cara, vai viajar então. Se está com esse pensamento, vai viajar. Você não é obrigado a vir em todos os cultos de domingo. Mas se você vai vir, então, já se alegra que você vai ter mais uma oportunidade de vir num culto. Mas hoje vou ter que servir no diaconato, senão eu não ia hoje, estou cansado. Mas, irmão, isso é normal. A nossa carne vai ter preguiça mesmo. É por isso que o nosso espírito é que tem que dominar a nossa carne. Quando a gente tiver com preguiça, cansado, para estudar ou para fazer qualquer coisa, para orar, comprei um livro de 15 páginas e não consegui ler ainda. Pelo amor de Deus também, né? Mas a graça do Senhor nos ajuda, a graça nos basta. Se a gente pedir para Ele, nem que seja uma página por dia, Ele vai dar estratégias para nós. Eu comentei que uma vez que eu precisei deixar meu telefone lá no segundo andar da empresa para eu conseguir ler, né? E me ajudou bastante. Por quê? Porque quando eu parava de trabalhar, estava um tempinho livre, eu ia procurar o telefone. Cadê o telefone? Tá lá em cima. Não vou lá em cima, então eu vou ler um pouquinho. E funcionou. Então
eu consegui evoluir na minha leitura por uma estratégia que o Senhor me deu. Então, a gente consegue evoluir desde que a gente esteja focado no objetivo e desde que a gente entregue também nas mãos de Deus e que a gente obedeça os comandos dele. Então, a gente daqui a pouco vai ver em alguns versículos que há diferença entre pessoas que pareciam ser muito espirituais, mas que na verdade não eram, e outras pessoas que agiam normalmente, trabalhavam, serviam ao Senhor e não queriam aparecer por conta disso. Ainda ao contrário, elas eram perseguidas. Mas elas estavam vivendo uma vida que agradava a Deus, uma vida que era queimavam por dentro pelo Espírito Santo. Então, é muito bom viver a vida cristã. É muito bom a gente estar ocupado na igreja. Mas se a gente faz isso só por fazer, não serve de nada. Se a gente está fazendo rema com o pensamento de que, eu vou fazer o rema, porque quando eu acabar o rema, eu vou fazer a escola de ministros. E quando eu acabar a escola de ministros, aí eu vou procurar o pastor para ver se ele me coloca a ministrar. Já estamos com o pensamento errado, porque a gente está querendo fazer uma carreira no meio cristão, e não é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado sim para servir, mas a gente tem que estudar primeiramente para a gente aprender, para a gente transbordar a palavra e para no nosso trabalho, na nossa família, a gente saber. O próprio professor estava nos explicando isso, que no momento oportuno vai chegar a oportunidade de a gente ministrar a palavra, direto, indiretamente ou informalmente. E depois disso, sim, se o Senhor nos chamou para algo específico, ele vai nos direcionar. Mas a gente tem que começar desde já, igual Davi começou. Davi pastoreava as ovelhas do pai dele, por quê? Primeiro porque ele era um homem de confiança, né? Era um menino jovem, mas não era comum os pais darem as ovelhas para os filhos mais novos cuidarem. Por quê? Porque era o dinheiro que eles tinham. A riqueza que eles tinham era nos campos e nas ovelhas. Então, se Davi, sendo o mais novo, já teve a responsabilidade de cuidar do rebanho da família, é porque alguma coisa especial ele tinha. E ele adorava ao Senhor no tempo livre dele, e o coração dele era ajustado. Tanto que quando ele estava no tempo livre, ele começava a tocar o seu instrumento e o Espírito vinha sobre ele, ele ministrava e profetizava. Por quê? Porque desde sempre ele fazia isso para ele, fazia isso para o Senhor e porque era o certo, não porque tinha alguém vendo. Ele não orava e cantava ao Senhor porque tinha alguém vendo. Ele estava no meio do campo com as ovelhas. Mas o fervor de espírito dele era tão forte, ele amava tanto o Senhor, que no tempo livre dele ele não ficava correndo, brincando. Ele era uma criança, uma jovem, um adolescente. Ele ficava cantando e louvando ao Senhor e rendendo graças. E é por isso que o Senhor pôde usar ele. Vamos abrir comigo lá em Isaías 29, 13. Nós vamos dar uma olhada na diferença entre pessoas que vivem de fato uma vida que adora ao Senhor, uma vida de fervor e de espírito, de pessoas que representam isso, mas que na verdade não vivem isso. Isaías 29, 13 está dizendo o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, repetições vãs, né? Os fariseus ou os profetas ensinavam a palavra, liam a Torá, e eles, de forma mecânica, decoravam aquilo e ficavam recitando. Mas eles não tinham uma vivência, eles não amavam o Senhor de verdade, eles não entendiam ou não reconheciam o Senhor de uma forma amorosa e de servo de verdade. Eles faziam aquilo por quê? Porque eles viviam no meio da congregação, onde todas as tribos adoravam ao Senhor, então eles iam no embalo. Por que você faz isso? O meu pai fazia, me ensinou, eu estou fazendo. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Eles representavam que serviam a Deus, honravam o Senhor com palavras, mas o coração deles estava longe. Tanto que muitas vezes eles caíram em idolatria, procurando outros deuses. Por quê? Porque de fato eles não eram afogueados pelo Senhor. O Espírito de Deus andava pelo meio deles, mas eles não percebiam, eles não entendiam, porque eles tratavam como comum. E isso é muito perigoso. A gente pode vir 2 anos no rema, a gente pode vir nos cultos especiais maravilhosos, a unção chegar, Deus falar através do ministro e a gente deixar passar, a gente não perceber. Por quê? Porque tratamos como comum. Talvez venha o ministro de fora ministrar e a gente dá crédito, porque é um ministro que tem anos de palavra, de evangelho, e é bênção, claro que a gente tem que honrar. Mas às vezes uma pessoa que se converteu há pouco tempo e o Senhor está usando já para falar. Está usando já talvez os dons de cura ou alguma outra coisa que seja. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. A gente só precisa honrar. Mateus 23, 27 também.
É o mesmo contexto. No Velho Testamento, as pessoas eram iletradas, então elas recebiam muito do que era dito a elas. Mas já em Mateus, aqui nos Evangelhos, já era um pouco mais fácil, as pessoas já tinham mais acesso. Né? Eles podiam ir na sinagoga para a leitura da Torá e etc. Aqui ele está dizendo o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Ou seja, não adianta nada eu vir aqui na igreja num domingo tocar, né, arrumado, com blazer, tudo bonitinho, se na segunda-feira eu sou mais carnal do que os irmãos que estão chegando agora na igreja. E isso é ser sepulcro caiado. A gente conhece, tenho certeza que todo mundo que conhece uma pessoa que pregava a palavra, que saía nas ruas e propagava o evangelho, e que hoje, por algum motivo, se desviou, ou deixou de congregar, ou deixou de focar em Deus e começou a focar em outras coisas. Por quê? Porque, na verdade, nunca foi verdadeiramente de Cristo. Jesus disse no sermão: aqueles que foram, nunca foram meus, nunca foram nossos. Então não adianta a gente começar como um foguete e daqui a pouco perder a intensidade. A gente pode respeitar o processo e devagarzinho formando uma base. Não é porque eu corro, grito, saio correndo aqui na igreja que eu sou mais espiritual do que uma pessoa talvez que está ali no canto dela, recebendo a palavra, orando, vendo, mas está recebendo. Às vezes ela é mais afogueado do que eu, às vezes ela considera mais e está recebendo mais do que eu. Então, não é que a gente não deva correr e se alegrar, mas temos que fazer com consciência o que estamos fazendo. Não é porque o irmão do lado correu que eu vou correr também. Se der vontade, se o Espírito me direcionar, beleza. Mas se não, eu só estou chamando a atenção para mim, né? Então, aqui a gente consegue ver casos de pessoas que diziam que amavam a Deus, que inclusive os fariseus eles gostavam de aparecer nos lugares para serem notados, eles gostavam de orar em público para mostrar como eles oravam bem, como eles dominavam a palavra, né? Mas na verdade era só isso. Eles só queriam mostrar que eles sabiam, mostrar que eles tinham conhecimento, que eles tinham altas posições, mas não fazia diferença nenhuma. Eles estavam servindo a eles mesmos, não estavam servindo ao Senhor e não estavam servindo as pessoas. Então, eles não tinham uma vida afogueada. Se eles tivessem, eles teriam reconhecido o Messias, que eles eram tanto nos profetas, né? Agora, nós temos exemplos contrários a isso, exemplos bons de pessoas que viviam uma vida que agradava ao Senhor e que com certeza a gente pode afirmar que elas eram afogueadas, que elas tinham um fervor de espírito. Vamos abrir comigo lá em Atos 16. Vamos ler do 25 até o 33. Então vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faça isso, não faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, olha o resultado de uma vida que adora o Senhor, uma vida afogueada. Olha o resultado de pessoas que são tão fervorosas de espírito que mesmo em circunstâncias difíceis, elas não ficaram abatidas. Elas tinham tanta consciência do Senhor que elas estavam cantando, estavam louvando a Deus. Elas não fizeram isso premeditadamente, elas não fizeram porque elas sabiam que o anjo do Senhor ia vir abrir as portas para ela. Não, é porque eles eram tão fervorosos de espírito, tinham tanta comunhão com Deus, que na dificuldade eles lembraram: não, nós estamos aqui, mas é por um propósito, nós temos um Deus, nós temos um Pai. Vamos cantar e se alegrar. Se pessoas assim não são afogueadas do espírito, eu não sei quem que é. E olha o resultado disso. Além deles serem libertos da prisão, eles ainda converteram as pessoas. Eles geraram frutos para o reino. Então, uma vida de fervor de espírito, mesmo que indiretamente, mesmo que sem você querer, você vai influenciar as pessoas. Você passar todos os dias alegre, cantando, se divertindo, mostrando que você pratica aquilo que você tem falado, certamente vai influenciar as pessoas. Isso é ser fervoroso de espírito. Não é apenas dizer que ama a palavra, dizer que corre, dar glória a Deus na igreja. Isso também pode ser sinais, mas não é só isso. É você, de fato, ter uma vida quando ninguém está olhando. Isso é ser fervoroso de espírito. Eles estavam cantando e orando na dificuldade. Naquele lugar ruim, frio, provavelmente mal cheiroso. Eles sabiam que eles iam sofrer muito, mas eles estavam ali com o coração deles guardado, fervendo pelo Senhor. Oh, aleluia!
Atos 3, do 1 ao 10. Glórias. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, porque isso acontecera. Aí sim é o momento de nós pular, dançar. Com entendimento. Por que ele pulou e por que ele dançou? Porque ele recebeu um milagre. Ele não estava fazendo isso por ativismo religioso, por religiosidade, de dizer, não, no verbo da vida todo mundo corre e pula, então eu preciso fazer o mesmo para o pessoal ver que eu estou recebendo a palavra, senão vão achar que eu não estou pegando nada. Não, ele fez isso porque ele estava de fato se regozijando no Senhor. Agora, e os discípulos que estavam indo só para orar? E eles viram o irmão necessitado lá. Uma pessoa que vive fervorosa de espírito, é impossível ela passar por alguém que precisa de ajuda e não ajudar. Uma pessoa que vive cheia do espírito, entende a autoridade que ela tem no nome de Jesus. E aí tem a ousadia para dizer, você, olha para mim, levanta e anda em nome de Jesus. Se nós conseguimos fazer isso, é porque nós estamos, de fato, tendo uma vida que tem consciência de Deus. Se nós ficamos inseguros, muitas vezes, não podemos nos condenar por isso. A gente pode evoluir, a gente pode melhorar. Mas se nós vivemos uma frieza espiritual, a gente não vai fazer isso. E se a gente sabe que o nome de Jesus tem poder para curar, e a gente passa e faz de conta que não vê, estamos sendo mornos. Estamos apenas nos enchendo, mas não estamos dispensando para os outros. E isso também entra nos mornos que Jesus, né, tem uma opinião meio forte a respeito disso. Então, eu posso conjecturar com você que talvez a gente acaba deixando o nosso fervor de espírito abaixar às vezes, porque para nós, na verdade, é fácil, né? Graças a Deus, no Brasil, a gente pode receber a palavra de várias formas. Pela internet, a gente pode ir na igreja, podemos ter acesso a bíblias, né, seminários. Então, no Brasil, é muito fácil ser cristão. E tudo aquilo que é fácil, a gente tende a tratar como comum. A gente tende a não valorizar, né? Isso acontecia no passado também. Inclusive, antes de Davi, antes de Salomão, a Arca da Aliança ficava lá no lado do templo e ninguém nem dava bola para ela. Depois foi que o rei teve a consciência, não posso eu morar no templo e o meu senhor morar lá fora. Mas é muito possível a presença de Deus estar disponível, estar perto de nós e nós não a considerarmos. Por quê? Porque muitas vezes é muito fácil para nós. É por isso que talvez lá na África ou lugares mais difíceis, eles recebem com tanta sede, milagres ainda acontecem. Porque eles agarram a presença do Senhor, eles agarram a palavra com sede e com fome. Se nós trazermos para algo natural, é mais fácil talvez a gente entender. Imagina que a água aqui para nós, em Chapecó ou na região aqui, tem até demais às vezes, né? Se eu tiver sede, eu vou na torneira, abro e a água está lá. Às vezes falta água e a gente nem percebe, porque nós temos uma caixa d'água em casa que nos supre. Então, quando chove, eu não vou lá dançar na chuva, me alegrar, obrigado, Pai, pela chuva. Quando eu quero tomar banho e está calor, eu vou lá no chuveiro e tomo uma ducha. É comum para mim. Mas e as pessoas que moram lá para cima, no Nordeste, no sertão, ou pessoas que moram na África, em outros países? Eu já vi várias vezes na televisão pessoas que ficaram meses, até anos sem chover. Quando caía uma chuvinha do céu, elas iam dançar na chuva, se alegravam. Faziam filas para poder encher seus baldes. Então, para elas, é tão precioso aquilo, é tão escasso, que elas tratam aquilo como tesouro. Mas, e nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós? Que a palavra fala que aprove a Deus colocar a preciosidade, o tesouro dentro dos vasos de barro, dentro dos jarros de barro. Nós temos a coisa que é mais preciosa para Deus. Então, não podemos tratar como comum. A gente precisa tratar com o valor que tem. Só que, como para nós é fácil, às vezes a gente acaba... isso é inerente ao ser humano. Deixando de lado. Depois eu oro, depois eu leio, agora estou cansado. Mas e se a gente fosse proibido de ler a Bíblia? E se a gente tivesse que fazer que nem os povos
lá do Oriente Médio que eles precisam arrancar página por página da Bíblia e tentar ler escondido, sabe? Então, já que a gente não precisa passar por isso, vamos desfrutar dessa beleza, vamos desfrutar dessa bondade e vamos gerar frutos a partir disso. Porque, de fato, uma vida que agrada a Deus é uma vida que queima no espírito, é uma vida que está sempre atenta, ativa. Se nós ficarmos mornos ou frios, é mais fácil do inimigo nos derrubar, nos atacar. Isso você pode ver isso em qualquer esporte, por exemplo. Né? No futebol, quem assiste futebol provavelmente já viu que um time muito mais forte, muito mais qualificado, um time europeu, muitas vezes vai jogar no oba-oba com o pé mole porque a gente é muito melhor do que eles. Aí pega um time aqui da América Latina, por exemplo, que é muito inferior tecnicamente e vai lá e ganha. Por quê? Porque enquanto eles estão lá, não, isso que é comum, a gente ganha a hora que a gente quiser, a gente ganha. Os outros estão lá, não, a bola que saiu ali, ele corre atrás, está 2 em cima e quando vê, acerta um chute lá, gol, acabou, ganhou. É do mesmo jeito. A gente tem que estar sempre afogado, sempre ligado no 220. Quando surgir a oportunidade, a gente está ligado. Quando surgir o ataque, a gente está ligado. Se a gente tiver frio, a gente vai perdendo sensibilidade. Lembra? Um cadáver, ele fica frio e depois ele fica rígido. Então, se nós não alimentarmos o nosso fogo do espírito, a gente vai ficando frio, né? Fica morno, vai baixando a temperatura, daqui a pouco ficou frio, começou a enrijecer os órgãos. E aí a gente não consegue se mexer mais, não consegue se mover mais, porque está rígido. E nem sensível ao espírito a gente vai estar mais. Por quê? Porque a gente está quase morto de novo espiritualmente. Então, tão importante quanto a gente ficar aquecido fisicamente, mais ainda é a gente viver fervoroso de espírito. E nós que somos do Verbo da Vida, a gente, né, uma das nossas... da nossa visão e dos nossos... agora me fugiu a palavra. Dos nossos valores, isso, muito obrigado. É fervor de espírito. É coração para servir e fervor de espírito. Por quê? Porque, de fato, é isso. A palavra pura, ela gera fervor de espírito. Só que a gente não pode pensar que só porque estudamos, porque frequentamos a igreja, porque servimos em departamento, a gente já está vivendo uma vida no espírito assim que não precisa mais se preocupar com nada. Sabe? A gente não pode ficar pensando, só a minha igreja que prega a palavra. Sair soberbo na rua achando, não. Aqui na igreja que eu congrego, a doutrina é amém, irmão. Benção que a gente segue a Bíblia do jeito que a gente entende ser o mais fiel possível. Mas, e isso está gerando o quê? Está gerando discussão com os irmãos de outras denominações para você mostrar que você sabe mais? Ou isso está gerando uma forma de você alcançar as pessoas, de pregar o amor de Deus? Quando a gente se converte, né, a gente começa a aprender a palavra, a gente quer, né, debater com todo mundo sobre a palavra. Não, mas não é assim, é assim. Tá, mas isso está gerando o quê? Isso está gerando obra morta ou está gerando algo que de fato edifica? Então, glória a Deus que a gente, né, faz parte de uma denominação que preza pela firmeza doutrinária. Mas não adianta nada se a gente não pratica isso. Glória a Deus que a gente tem liberdade para correr aqui, para dançar no espírito, para dar gargalhada. Mas e se o meu perfil de pessoa for um perfil de pessoa que não quer correr? Ou que não sentiu direção, quer ficar sentado? Por esse motivo eu sou menos afogueado do que você que corre, talvez? Talvez não, talvez você só está tendo carnal porque está vendo alguém correr. Agora sim, se o Espírito te impeliu a isso, se você sentiu alegria, vai na fé, irmão. O que a gente não pode é tratar a unção como algo comum. O que a gente não pode é ficar toda hora indo no banheiro tomar água quando o pastor está pregando. A gente não pode ficar toda hora mexendo no telefone, sabe? E isso atrapalha a unção. O irmão Reagan dizia, né, que a unção é como um pássaro no ombro. E é muito fácil de o pássaro ir embora. É só a gente afastar ele, é só a gente assustar ele que ele vai embora. Ele dizia que muitas vezes ele via a unção da cura indo embora por conta de comportamentos nos cultos, né? E muitas vezes é o inimigo mesmo que está nos forçando, está dando aquela sede incontrolável, aquele sono incontrolável. A gente viu isso num dos cultos que o pastor estava ministrando sobre batismos. Mas glória a Deus que a unção, o pastor, né, deu uma exortação em nós em amor, uma admoestada ali, e deu boa. Mas, às vezes, a gente vai perder de receber por conta disso, de meninice espiritual, né? Então, vamos fazer tudo propositadamente, vamos queimar de fato. E daí, queimando, a gente pode espalhar o calor para os irmãos que estão chegando. Nos tempos dos profetas, as pessoas atravessavam cidades para ir ouvir a palavra nas sinagogas ou dos profetas. Tinha um profeta, às vezes, para ministrar para todo mundo que cria. Na época de Jesus também, as pessoas às vezes atravessavam milhares de quilômetros para chegar até Jesus, para encostar em Jesus. E isso para eles era fácil. Como é que para nós pode ser difícil fazer 3 dias de aula e ainda vir no culto no domingo? É porque é o que
A gente estava conjecturando junto. É tão fácil que a gente trata como comum. Mas glória a Deus que isso é só um lembrete do Espírito para nós. Nós não agimos assim. Glória a Deus porque nós viemos no rema, nós viemos nos cultos, nós vivemos afogueados, nós somos alegres e nós vivemos a palavra. Né? É melhor a gente ser podado do que ser cortado, né? Então, ser fervoroso de espírito não tem nada a ver com o nosso exterior. Claro, os frutos da palavra, né, eles vão aparecer. Mas a gente começa de dentro para fora. Começa a queimar do espírito e aí transmite para fora. É assim que funciona. O espírito está em nós e é ele quem nos faz queimar pelo Senhor. Aquele amor que não dá para a gente calcular. No começo, ali na hora da oração, eu pedi para que todos nós fechássemos os olhos e lembrássemos do dia que nós nos convertemos, né? Talvez alguns aqui tenham crescido no lar cristão, né? Não precisou passar por uma fase difícil para se converter. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria vai a Jesus, recorre a Deus no momento de dificuldade. Quando não tem mais nada para alcançar, se agarra em Deus. Então a gente sempre tem que trazer à memória isso. Não para que a gente viva no passado, mas para que a gente lembre. Meu Deus do céu, como era bom receber, como eu me divertia na igreja, como eu recebia. Por que não está mais assim? Não, mas pode ser assim. Né? Tem pessoas que falam que o primeiro amor, né, dura 3 ou 4 anos e depois vai caindo na monotonia. Mas com nós não precisa ser assim. A gente pode ter o primeiro amor para sempre. A gente pode viver apaixonado por Deus e pela palavra sempre. É só a gente estar sempre ali, alimentando o espírito, colocando uma lenhazinha no fogo ali, ó, que é o quê? A palavra de Deus. A oração, para que a gente não venha a ficar frio. Porque depois que apaga a fogueira, é mais difícil de reacender. E quando o fogo está muito alto, tu joga água para apagar, ele vai às vezes pegar mais fogo ainda. Então a gente, afogueado, o Satanás vai querer apagar, ele vai gerar mais combustão ainda. Então, vamos seguir essa vida sempre alimentando a fogueira do Espírito no nosso coração, para que a gente não dê lugar ao diabo, para que a gente não chegue ao ponto de apagar e ter que ser reacendido mais uma vez. Eita glória, vou tomar uma água. Para nós irmos para o final já, eu gostaria que nós abríssemos lá em Lucas 24. Nós vamos ler alguns versículos em Lucas 24. Lucas 24, ele está falando logo após a ressurreição de Jesus, né? Onde as mulheres foram lá para terminar os procedimentos do corpo, né, de Jesus, iam lá para passar ungir o corpo, passar os perfumes, etc., né, para terminar o funeral. Mas, quando elas chegaram lá, elas não encontraram Jesus, elas encontraram a tumba vazia. Glória. E aí, vieram os anjos e falaram para elas, por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Meu Deus do céu. Então, para resumir, né, depois vocês podem ler em casa. As mulheres ficaram no começo tristes. Meu Senhor, onde é que você colocou o nosso Senhor? Nos fala que nós vamos buscar ele. E aí ele diz, ele está vivo. Ele não disse para vocês que isso ia acontecer? Vocês não lembram o que ele disse para vocês? E aí elas consideraram isso e foram falar para os apóstolos, para os 11, né? Para os 11 apóstolos. E aí que nós vamos chegar em Lucas 24. Essa, se você tiver a NVT, pode ser na NVT. Lucas 24, versículo 5. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue em mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus. Voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e todos os outros que havia acontecido. Então, vocês viram como a gente pode ouvir a palavra, a gente pode ouvir direções e acabar esquecendo? Nem fazia tanto tempo assim que Jesus tinha falado para eles. Só que eles ainda têm vamos dizer assim, o desconto que eles não tinham o Espírito Santo dentro deles para lembrar eles. Nós já temos. Então, às vezes a gente esquece e o Espírito dá um lembrete. Agora, se nós não tivermos o que o Espírito nos lembrar, ele não tem como nos lembrar daquilo que a gente não leu, não estudou, né? Mas eu quis trazer essa parte para a gente ver que é possível o Espírito falar com nós, através de pessoas, ou através desse mundo interior mesmo, a gente acabar esquecendo. Por quê? Porque a gente acaba se perdendo no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, e deixa de trazer à mente aquilo que nos foi falado.
Vamos lá para o versículo 30. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão. Ah, tá. Aqui então, depois de tudo isso, né, as mulheres foram lá aos 11 e contaram para eles o que havia acontecido. E olha só o que aconteceu. 9 dos 11 desconsideraram o que as mulheres falaram. Eles falaram, estão viajando, não deve ser, vocês devem estar impressionados. E não levaram em conta o que as mulheres falaram. Naquela época a gente sabe que o testemunho das mulheres não era tão levado em conta, né? Mas o próprio Jesus tinha dito que ele ia morrer e ia ressuscitar. Então as mulheres foram lá no túmulo, viram que estava aberto, voltaram a falar para eles e eles desconsideraram. Mas Pedro não. Pedro e João saíram correndo. Imagina Pedro, que às vezes a gente bate tanto nele que ele era incrédulo, né? Que ele demorava para entender as coisas que Jesus falava. Mas ele teve fé a ponto de ele sair correndo para ver o túmulo. Quando as mulheres falaram para eles que Jesus não estava no túmulo, ele saiu correndo. Ele e João. Aí João chegou na porta e parou. Né? Daqui a pouco chegou e deu uma tastaviada, né? Mas Pedro, cara, ele estava tão focado, ele estava tão ligado no que Jesus tinha falado para ele, que ele entrou correndo tudo dentro do túmulo. E aí ele viu que estava vazio. E aí sim, eles tiveram a conversa lá com os anjos e tudo mais, que foi explicado a eles que Jesus tinha ressuscitado, mas que era para eles aguardar que ele voltaria. Um pouco para frente, a gente vai chegar no versículo 30. Que aí são os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram neste momento. E ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? No caminho e nos explicava as escrituras? Então, eles estavam indo de volta para Emaús, Jesus apareceu para eles, mas eles não perceberam que era Jesus. E aí ele perguntou para eles, o que está acontecendo? Por que vocês estão com essas caras? E aí eles ainda falaram, é só tu que não está sabendo o que aconteceu aqui nessa região, por último. Você não sabe do homem Jesus, que nós tínhamos como profeta, que ia nos libertar e que acabou morrendo? E aí Jesus ainda fala para eles, como vocês são demorados para entender as profecias, como vocês são lentos, como vocês são frios, como vocês não entendem as coisas. E aí Jesus explicou texto por texto para eles, que fazia menção a eles. E aí, chegando perto do destino deles, Jesus fez menção que para frente, eles falaram, não, está muito tarde, vem com nós aqui, passa a noite com nós. E aí Jesus entrou com eles. Olha a chave. Jesus partiu o pão, ou seja, eles estavam tendo comunhão com Jesus, eles estavam se alimentando com Jesus. Então, na comunhão com Jesus, que hoje para nós é disponível através da oração e da meditação da palavra, o entendimento deles foi aberto. E aí eles falaram, não nos queimava o coração quando ele falava essas coisas? O nosso coração tem queimado ainda quando a palavra é pregada? Será que a gente está entendendo ou está recebendo tudo aquilo que a gente poderia? Ou será que a gente está com, de novo, escamas nos olhos porque estamos frios demais para entender o que o Espírito está falando? Então, irmãos, a gente precisa buscar isso, que o nosso coração arda sempre que a palavra for pregada. Sempre que a gente ouvir uma música que está alinhada com a palavra, o nosso coração tem que arder. A gente tem que buscar isso. Imagina só, cara, Jesus do lado deles, ressuscitado, falando com eles, e eles com o coração queimando, a palavra penetrando, e eles não conseguiam entender o que era. Meu Deus, quantas vezes já aconteceu isso com nós? A gente talvez está num culto, e a unção pegando todo mundo, recebendo, e a gente está boiando daqui a pouco. Sei lá, um dia que você veio cansado do trabalho e está difícil. Não estamos aqui para nos apontar os dedos, né? Mas para que a gente vigie, que quando isso acontecer uma próxima vez, a gente traga o pensamento cativo e receba da palavra. E aí você vai julgar se a palavra está sendo pregada da forma correta ou não. Mas a gente não pode engolir tudo o que está sendo falado porque a gente está com o pensamento longe, né? Está só de corpo presente. Isso não adianta nada. O nosso coração tem que queimar do mesmo jeito que queimava quando a gente se converteu. Do mesmo jeito. E assim, a nossa vida só vai para frente, só vai melhorar. Então, a vida que agrada a Deus é uma vida que queima no Espírito. É uma vida que não deixa os outros desamparados. É uma vida que não passa longe do Senhor sem meditar na palavra, sem orar. É uma vida que, de fato, a gente vive o melhor de Deus. E aí sim, se você tiver vontade de correr, você corre, mas com o entendimento de que você está recebendo. Você não sabe daqui a pouco se o irmão que está correndo tinha alguma dificuldade financeira e teve um entendimento e foi suprido. Ou se tinha alguma dificuldade física, motora, que ele não podia caminhar e agora está correndo. Sabe? Então, a gente não tem que ficar olhando para o lado para ver, meu Deus, mas esse irmão canta mais alto. Meu Deus, mas esse irmão está toda hora correndo, toda hora dando aleluia.
Vamos cuidar do nosso próprio nariz, vamos receber a nossa parte. Deixa o irmão correr, se ele estiver exagerando, o diácono ou o pastor vai corrigir ele depois. Mas a gente não pode ficar olhando para o lado sem olhar para a palavra. E aí sim, como é que a gente vai chegar nesse entendimento, irmãos? Fácil. É orando em línguas que a gente se edifica e se enche. É meditando na palavra que a gente recebe a renovação da mente. E é louvando a Deus e orando a Ele que o fogo desce e enche, e sai de dentro, sai de tudo que é lado e você incendeia. E aí sim, você tendo essa conduta diária, é impossível você não correr. A não ser que você prefira ficar chorando sentado. Tem pessoas que é assim, né? Tem pessoa que começa a dar risada no domingo e vai parar na terça, né? Tem pessoa que nós vamos ter que começar a comprar uns papel bolha para colocar ao redor, que a pessoa cai e não dá nem tempo, né? Mas também, acontece. Tem pessoas, que é o meu caso, que começa a chorar e se derrete, daí não sabe se chora, se dá risada, o que faz. Mas a gente tem que se sentir à vontade para contemplar Deus na casa dele. A gente está aqui para isso, para receber, para prestar um culto para ele, mas para receber. Não para ficar olhando para o lado se o irmão está orando em línguas ou não, se o irmão está dançando ou não. A banda, quando está aqui em cima, não tem que fazer força para a gente que está aqui embaixo cantar e dançar. Não precisaria nem de música, na verdade. Lá, antigamente, eles tinham um grupo de louvor lá, uma tribo que fazia, mas eles ficavam longe. Eu duvido muito que as pessoas que estavam mais para trás escutavam a música, mas eles dançavam junto. É a mesma coisa. Davi entrou dançando depois que ele venceu a batalha. Por que a gente não pode dançar? Por que a gente não pode escolher, ao invés de sucumbir à situação, botar fogo na situação e fazer ela queimar? A gente pode. Então, que a gente possa ter isso em mente. O nosso coração ainda tem queimado quando a gente ouve a palavra do Senhor? Mas tem queimado mesmo ou tá só umas faísquinhas? Se tá umas faísquinhas, vamos colocar um carvãozinho mais ali, vamos botar uma grimpa, vamos dar uma banada ali, vamos fazer pegar fogo de novo. Se já esfriou, não tem problema. A gente pode toda vez recorrer ao trono e o Senhor está sempre pronto para nos fazer voltar de novo àquele fogo que Ele nos deu. Mas tem que partir de nós. Então eu gostaria de chamar a banda aqui em cima.